Olá, tudo bem? Nós estamos celebrando o Dia das Mulheres. E aqui no MAB nós vamos agora conversar com vocês um pouco mais sobre as mulheres no Novo Testamento, na Bíblia. Conversar sobre as mulheres no Novo Testamento é um tema um pouco complexo, porque tem uma variedade muito grande. O Novo Testamento envolve lugares ao redor de toda a bacia do Mediterrâneo. Então, pessoas de várias culturas e lugares diferentes, misturando as culturas romana, grega e judaica. Então, é uma mistura muito grande, tem muita variedade. Então, não é necessariamente uma cultura como que uma mulher era, mas sim tem uma diferenciação grande ao redor do Mediterrâneo em cada área que a gente vai falar. Então, por exemplo, tem uma certa diferenciação de como as mulheres são retratadas no período romano, no primeiro século, nas fontes literárias e fontes literárias secular, ou na Bíblia, ou no registro arqueológico. Por exemplo, normalmente as mulheres são retratadas no registro literário, fora da Bíblia, pagão, de forma que elas eram submissas, que elas tinham que permanecer em silêncio, em público. E muitas vezes a gente tem essa noção das mulheres no primeiro século da Era Comum, né, no período do Novo Testamento. Só que na Bíblia a gente vê algumas mulheres falando. Por exemplo, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios que é para as mulheres, quando elas orarem ou profetizarem, cobrirem a cabeça com véu. Então, assim, elas estão falando em público. Então, como será que é? E agora, para pegar e deixar essa mistura um pouco mais interessante ainda, a gente tem o registro arqueológico. No registro arqueológico, a gente vê mulheres em papéis muito prominentes na sociedade. Por exemplo, a gente vê mulheres sendo médicas, sendo asiarcas, que elas eram as líderes dos jogos da Ásia Menor. A gente vê mulheres como sacerdotisas. A gente vê mulheres como patronas de cidades, que também é um tema muito interessante para estudar as mulheres no Novo Testamento, o patrocínio. O que é o patrocínio no primeiro século? O patrocínio é uma dinâmica social que rege toda a sociedade no primeiro século. Então, assim, pessoas, quando elas têm o mesmo nível econômico, eles são amigos. Mas quando você está em contato com uma pessoa que não tem o mesmo nível que você, entra em vigor a dinâmica do patrocínio. Então, a pessoa que tem um status maior, tem mais condições, ele é o patrono ou a patrona, e daí ela pega e ajuda, oferece um favor, algum contato para uma pessoa que é chamada de cliente, que é uma pessoa que na hierarquia social está para baixo. Então, agora essa é a dinâmica que rege grande parte da sociedade do primeiro século. As igrejas, o cristianismo, a gente consegue ver traços desse patrocínio em vários textos da Bíblia, tá certo? E em grande parte as igrejas começaram dentro de casas, tá certo? É o que a gente chama de home churches, ou seja, as pessoas abriam suas casas para receber os membros da comunidade cristã e ali começaram a se desenvolver essas primeiras comunidades que depois, alguns séculos depois, vieram se tornar igrejas, tá certo? Então, quando agora você abre a sua casa para receber pessoas da comunidade na sua casa, isso tem muito a ver com a dinâmica do patrocínio, porque agora a pessoa que abre a sua casa, ela está fazendo um favor, oferecendo um favor para os demais, então, que seriam os clientes. Então, é muito misturada essa dinâmica do primeiro século do Novo Testamento com essa dinâmica do patrocínio dentro das casas. E a gente vê mulheres elas sendo líderes da sociedade. Como? Eu já mencionei as asiáticas, mas também existe um outro aspecto muito interessante. Nos cultos das divindades femininas, quem dominava, quem que liderava esses cultos eram mulheres. Nos cultos das divindades masculinas, quem liderava esse culto eram homens, eram sacerdotes. Das divindades femininas, sacerdotisas. Então, se a gente parar para pensar, quais que eram as principais cidades que vêm à nossa cabeça quando a gente fala do Novo Testamento, as cidades tirando ali o Levante, tirando o território de Israel, quais são as principais cidades?
Roma, Atenas, Corinto, Éfeso. Várias dessas cidades, o culto principal, o templo principal que dominava essas cidades, eram templos de divindades femininas, tá certo? Então agora, nesses templos de divindades femininas, quem que domina? São os líderes religiosos. Como os líderes religiosos de divindades masculinas são homens e de divindades femininas são mulheres, então vamos pensar, em Éfeso, quem que era a divindade principal que a gente vê lá em Atos? Era Artemis ou Diana. Era uma divindade feminina. Então, quem liderava esse culto? Provavelmente era uma mulher, tá certo? E no primeiro século não existia essa divisão entre culto, religião e Estado. Essa é uma divisão pós-reforma, tá certo? Então, depois dos anos 1500, depois do 16º século que começou essa divisão. Então, na antiguidade, as mulheres que lideravam esses cultos, elas eram líderes não só religiosas, elas eram líderes também cívicas, tá certo? E, além do mais, os templos funcionavam como instituições financeiras também. Então, agora, essas mulheres que lideravam esses templos de divindades femininas, elas eram líderes religiosas, elas também eram líderes cívicas e elas também eram líderes financeiros, tá certo? Vamos manter isso em mente enquanto a gente pensa um pouco mais sobre as mulheres no Novo Testamento. Se a gente abrir o Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento que a gente vê é o livro de Mateus, é o Evangelho de Mateus. Os primeiros 4 livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos, que são as biografias de Jesus. Nesses evangelhos, o primeiro que está na nossa Bíblia hoje é o livro de Mateus. O livro de Mateus, como que ele começa? Ele começa com a genealogia de Jesus. E diferentemente das demais genealogias que a gente tem no Antigo Testamento, nessa genealogia agora é introduzido mulheres, tá certo? E para Jesus especificamente, Mateus 1, verso 16, fala assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então agora coloca Jesus diretamente conectado com a mulher. Então, abrindo o Novo Testamento, a gente já tem uma atenção especial para mulheres. Todos os evangelhos falam histórias lindas sobre mulheres. Mas eu vou focar principalmente no Evangelho de João e de Lucas. No Evangelho de João, o apóstolo João, ele tinha uma perspectiva muito positiva de mulheres. E é engraçado que muitas vezes o autor ele traz 2 histórias que convidam o leitor agora a você comparar as 2 histórias. Um caso muito bonito é o caso da história que está em João 3 e João 4. Em João 3 a gente tem a história de Nicodemos, tá certo? Um líder religioso que procura Jesus de noite. No capítulo seguinte, em João 4, a gente tem a história da mulher samaritana. Então, no capítulo a gente tem um homem, um líder religioso extremamente respeitado na sociedade que procura Jesus de noite. No capítulo 4, a gente tem uma mulher que ela é samaritana, ela é rejeitada pela sociedade, mas ela encontra Jesus de dia. Nicodemos não aceita Jesus prontamente. A mulher samaritana, ela aceita Jesus prontamente, não só aceita, mas agora ela começa a falar de Jesus para todas as outras pessoas. Então agora o autor está colocando a mulher samaritana de uma forma muito positiva. Não só isso também, se você for ver a história da ressurreição, a história da ressurreição de Lázaro, lá em João 11, a próxima história é a história de Maria, irmã de Lázaro, agora ungindo os pés de Jesus com um perfume muito caro, tá certo? Então, é o equivalente a 1 ano de trabalho. E daí o que acontece? Judas ele pega e se levanta para criticar essa mulher, dizendo como que você gastou todo esse dinheiro. Mais uma vez, o autor está convidando a gente a comparar o sacrifício de Maria com a mesquinharia de Judas. Quanto Maria reconheceu em Jesus o Messias e quanto Judas não entendeu quem Jesus era, estava interessado nos valores mundanos, nos valores financeiros desse mundo, tá certo? E daí é muito interessante porque daí no capítulo 12, Maria, ela unge os pés de Jesus.
No próximo capítulo, no capítulo 13, agora é a cerimônia do lava-pés, onde Jesus ele pega e lava os pés dos discípulos. Só que quem que tinha lavado os pés de Jesus? Ninguém lavou os pés de Jesus nesse capítulo. Os pés de Jesus tinham sido, o autor está nos dizendo que quem lavou os pés de Jesus foi Maria, no capítulo anterior. E Jesus ele disse, façam isso de acordo com o meu exemplo. Só que quem tinha feito isso antes tinha sido Maria. Então agora os autores dos evangelhos, do evangelho de João em específico, ele coloca Maria e as mulheres numa luz muito, muito positiva. O evangelho de Lucas, ele tem uma perspectiva muito positiva sobre as mulheres também, tá certo? Então começa o evangelho de Lucas lá no capítulo 1, falando sobre a história de um casal que está tendo dificuldades para ter filhos. Um casal que não consegue ter filhos, um casal que está avançado em idades, que é Zacarias e Isabel. Aí um anjo aparece para Zacarias, e Zacarias dizendo que ele vai ter um filho, que a sua esposa vai gerar um filho, e ele não acredita, e por conta disso, ele fica mudo. E esse é o sinal de que realmente vai acontecer. Aí a próxima história que acontece é agora um anjo aparecendo para Maria. A mãe de Jesus dizendo que ela vai gerar um filho. Só que se você parar para pensar, as duas histórias são difíceis, porque um casal que já está avançado em idade, não tem como ter filhos, e uma outra jovem que nem é casada ainda, diz que ela vai ter filhos. Então as duas são improbabilidades. Precisa de algo sobrenatural para que eles consigam ter filhos. Zacarias duvidou. Só que Maria, ela acreditou. Então aí já começa nos dando uma perspectiva muito positiva da religiosidade, da fé das mulheres, da fé de Maria. Em seguida também tem o Cântico de Maria, uma das poesias mais lindas que a gente tem na Bíblia. Maria agora louvando a Deus, porque finalmente o Messias vai vir e vai vir através dela. Também depois a gente tem a história de Simeão, que pega Jesus, quando José e Maria vão agora apresentar Jesus no templo, vão dedicar Jesus no templo, Simeão vê e pega Jesus nos braços, mas também coloca junto com Simeão, coloca a profetisa Ana. Então, valorizando mais uma vez o papel das mulheres em toda a história de Jesus, desde que ele é bebezinho. Um negócio muito interessante de a gente analisar é a parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, que Jesus conta, ele conta que vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó e ele foi assaltado e bateram nele e ele é deixado como quase morto. Aí passa um levita e um sacerdote e não dão atenção para ele. Dois homens, dois religiosos que não se importam muito com ele. E depois, por terceiro, passa um samaritano que agora cuida dele. A próxima história que a gente tem é a história de Marta e Maria. A Marta e Maria, agora a Marta ela está na cozinha, preparando, estão recebendo pessoas em casa. Marta está preparando comida e Maria está aos pés de Jesus. E Marta vem para Jesus e fala, por favor, diz para minha irmã me ajudar, eu estou precisando de ajuda na cozinha. Aí, o que Jesus fala? Maria escolheu a boa parte, que dela não pode ser tirada. Isso não é uma coincidência. Os autores bíblicos, eles pensavam muito bem nas histórias, na ordem das histórias que eles iam colocar. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo como escrever essas histórias. Então, a história anterior, a história do bom samaritano, é uma história que o levita, que o sacerdote, eles não param porque estão com medo de serem saqueados. Mas agora, Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, que dela não vai ser tirada. O que tinha acabado de acontecer na história anterior. Ou seja, Jesus está valorizando que Maria escolheu a coisa boa, a coisa que ninguém pode tirar dela. Que as demais coisas, as possessões financeiras, podem ser tiradas. Então, mais uma vez, agora Jesus está pegando e valorizando as mulheres e o autor está convidando o leitor a comparar essas histórias para tirar conclusões. É muito interessante também que Jesus, à medida que ele vai contando as parábolas, tem várias parábolas que Jesus conta. Tem várias parábolas agrícolas, mas
tem a parábola do grão de mostarda, que é uma parábola que acontece no campo, que normalmente as pessoas que estão no campo conseguem entender essa parábola. E, de forma geral, normalmente eram os homens que ficavam no campo. As mulheres, elas tinham uma tendência maior nesse período de ficarem cuidando da casa, administrando a casa. Então, Jesus conta a parábola da mostarda, mas logo em seguida ele conta uma parábola sobre o fermento na massa. Fermento, quem que entende essa parábola? Quem que normalmente ficava em casa, cuidando da casa e cozinhando? Normalmente eram as mulheres. Então agora Jesus está contando parábolas que tanto os homens como as mulheres podem entender. Jesus está preocupado que os dois entendam. Então, se Jesus está preocupado que os dois entendam, a gente pode subentender que tinham tanto homens quanto mulheres na audiência de Jesus. Porque se ele está contando parábolas para as mulheres entender, é que Jesus estava falando com mulheres que seguiam ele. Ele está preocupado que elas entendam sobre o reino de Deus, direto da boca dele. Ele não quer que elas escutem por outras pessoas. Ele conta histórias que elas consigam entender. E não é só isso também. As três, acho que das parábolas que Jesus, 3 das mais conhecidas são as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. A ovelha perdida nos conta a história de um pastor, que novamente é a história que normalmente os homens conseguem se relacionar, que de forma geral os homens ficavam no campo. Mas logo em seguida Jesus conta a história de uma moeda perdida dentro de casa. E que a mulher, agora ele coloca bem claramente, que a mulher agora ela limpa a casa até achar essa moeda. Ou seja, Jesus mais uma vez ele está preocupado que as mulheres entendam o amor dele por elas, o amor dele pela raça humana, pela humanidade. Porque ele conta parábolas que elas consigam se relacionar, tá certo? Então é muito interessante que Lucas, a gente acredita que Lucas, ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos também. O Evangelho de Lucas é a biografia de Jesus. Depois o livro de Atos é um livro histórico que conta o começo do cristianismo, como que o cristianismo se desenvolveu nas primeiras décadas depois da ascensão de Jesus. Começa com Jesus falando com os discípulos, subindo ao céu e continua nas próximas décadas, como que o cristianismo se espalhou por toda a bacia do Mediterrâneo, tá certo? Então, o Evangelho de Lucas fala bastante sobre as mulheres. E se você for ver, até na morte de Jesus, tem várias mulheres. Nos evangelhos todos descrevem mulheres ao pé da cruz. E não só ao pé da cruz, mas também na ressurreição. As mulheres são as primeiras a verem Jesus ressurreto, são as primeiras a irem ao túmulo de Jesus. Quando Jesus está sendo crucificado, quase todos os seus discípulos pegam e abandonam ele, com exceção do apóstolo João e das mulheres que ficaram ali junto de Jesus até a morte dele. E na ressurreição, elas são as primeiras a estarem ali. Quando diz que o dia estava raiando, elas já estavam ali, prontas para pegar e embalsamar o corpo de Jesus, preparar para Jesus um sepultamento digno, um sepultamento honroso, conforme elas julgavam. Então, essa busca das mulheres de quererem estar próximas de Jesus não foi em vão, porque agora elas viram Jesus ressurreto. Especialmente Maria, ela pega e agora consegue conversar com Jesus. Agora imagine a alegria dela. E é muito interessante que os evangelhos colocam isso. E colocam também que Jesus disse para agora elas irem e falarem para os outros. Ou seja, assim como a mulher samaritana, ela foi a primeira a anunciar que Jesus era o Messias, foi a primeira pessoa para a qual Jesus se declarou abertamente como Messias, agora Maria Madalena é a primeira pessoa para a qual Jesus fala: vai e conte aos demais que eu estou vivo, que eu ressuscitei, que eu venci. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que era o médico Lucas, e ele escreveu também o livro de Atos. O livro de Atos agora é um livro histórico que fala sobre as primeiras décadas do cristianismo. Fala desde a ascensão de Jesus
até os primeiros anos, à medida que o cristianismo foi se espalhando por toda a bacia do Mediterrâneo, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, Pedro pregando para muitas pessoas, a descida do Espírito Santo. E nesse livro de Atos, o livro de Atos começa já mencionando mulheres. Eu te convido para você abrir comigo a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 14. Fala assim: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então agora o autor de Atos, do livro de Atos, ele está querendo ser intencional e falar que tinham mulheres ali orando, perseverando em oração, aguardando a descida do Espírito Santo. Por que eles estavam aguardando a descida do Espírito Santo? Jesus tinha prometido que o Espírito Santo ia descer sobre eles, para então eles poderem proclamar a palavra com grande poder. Então as mulheres estavam ali junto, esperando e orando. Também tem uma história muito linda no capítulo 9 de Atos, no verso 36. Vamos abrir lá, capítulo 9, verso 36. Fala assim: havia em Jope uma discípula por nome de Tabita. É interessante que agora o autor de Atos fala que chama Tabita de discípula e fala que ela faleceu e conta toda a história dela. E ela era muito bondosa porque ela doava coisas para os pobres. Também era chamada de Dorcas, da onde a gente tem hoje um ministério que se chama Dorcas, que prepara coisas para dar para as pessoas necessitadas. Então, agora o livro de Atos, que é uma pessoa que escreveu no primeiro século, que teve contato direto com os discípulos, está chamando uma mulher de discípula, no capítulo 9, no verso 36. Agora, no capítulo 12 de Atos, a gente vê também que Pedro vai à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, João Marcos, que é da onde vem o Evangelho de Marcos, tá certo? Então agora, Pedro, ele pega e começa a se reunir com os demais irmãos na casa de Maria, na casa de uma mulher, que é aquela dinâmica que eu tinha falado anteriormente, que eu tinha explicado sobre as casas, sobre os patrocínios. As mulheres abriam as suas casas agora para receber essa comunidade de cristãos. E por elas abrirem as suas casas, elas eram tidas como vistas como líderes daquela comunidade, porque elas eram as pessoas que estavam abrindo a casa, elas eram as anfitriãs dessas reuniões sociais. No capítulo 16, continuando, no capítulo 16 de Atos, temos a história de Lídia. A Lídia, ela está em Filipos e Paulo, quando chega em Filipos, ele encontra ela junto ao rio, ao sábado, orando. Provavelmente essa era uma comunidade de judeus que estavam orando ali. E agora Paulo prega para ela e ela se converte e ela convida agora Paulo para ir dormir, para ficar na casa dela. E ele aceita, mais uma vez nessa dinâmica do patrocínio. Com certeza Paulo não era inferior a Lídia, mas estavam funcionando dentro dessa dinâmica na qual ele ficou na casa dela. Ela estava estendendo favor e ele, em retribuição, agora estava falando de Deus para ela. Aí no capítulo 19 do livro de Atos, a gente tem um episódio de Paulo em Éfeso. E nesse episódio, daí a gente pode voltar àquela história que eu falei sobre as mulheres como sacerdotisas. Tem um episódio do templo de Diana, que agora Paulo está convertendo grande número de pessoas. E daí essas pessoas, elas estão parando de comprar esses objetos do templo e estão trazendo prejuízo financeiro. Aí ressoa muito bem essa dinâmica que eu tinha explicado, de que essas mulheres elas tinham muito poder e que também os templos elas eram instituições financeiras, tá certo? E nessas instituições as mulheres eram líderes. Então provavelmente eram mulheres que lideravam esse templo de Artemis. Então se você parar para pensar, faz muito sentido agora. Por que lá quando Paulo fala para Timóteo, pegar e pede para as mulheres ficarem em silêncio na igreja? Por quê? Porque provavelmente essas mulheres estão acostumadas a liderar nas cidades e agora estão se convertendo ao cristianismo.
E ao se converter ao cristianismo, elas querem manter as mesmas práticas de liderança que elas tinham antes. Então, Paulo está simplesmente agora tentando mostrar para elas como que funciona dentro do cristianismo. Dentro do cristianismo, as mulheres não são superiores aos homens. Dentro do cristianismo, as mulheres são vistas em parceria, em mutualidade com os homens. Porque agora, Paulo, ele dá como exemplo Gênesis 2. Em Gênesis 2, é visto pelos eruditos como existindo uma igualdade, uma mutualidade entre as mulheres e os homens. Agora, se você quer aprender um pouco mais sobre as mulheres, se você quer um capítulo para entender um pouco mais sobre as mulheres, no começo do cristianismo, no Novo Testamento, o melhor capítulo que a gente tem na Bíblia é Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 começa assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Quincreia. A palavra servindo aqui não dá a entender tudo que o original grego está querendo entender. No original grego, dá a entender que ela é uma diácona. Diácona seria como se fosse uma das líderes da igreja de Quincreia. E depois no verso 2, Paulo fala que ela era uma protetora. Aqui na tradução fala protetora. Só que protetora não é a palavra que é usada no grego. É a mesma palavra no grego, que é a língua original do Novo Testamento, é usada a palavra para patrona. Aquela dinâmica que eu falei um pouco mais, que regia as dinâmicas do Novo Testamento. Então agora a Febe, ela é tanto uma diácona como ela é uma patrona. Provavelmente ela é uma líder da igreja de Cencreia, que é uma igreja numa cidade portuária ao lado de Corinto. Também fala de Priscila e Áquila, e aí, que eles eram cooperadores de Paulo em Cristo e que tinha uma igreja que se reunia na casa deles. Então agora a Priscila também está abrindo a casa dela para receber os cristãos. No verso 6 fala também: saudai Maria, que trabalhou por vós. Saudai Andrônico, um homem, e Júnias, Júnia, uma mulher, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos. Então agora Paulo está colocando Júnia como uma apóstola, tanto como Paulo, está colocando ela em grau de companheirismo, no mesmo grau de apostolado com o apóstolo Paulo. Também fala no verso 12, fala de Trifena, Trifosa, Pérside. No verso 13 fala da mãe, a mãe de Rufo, ele está saudando também a mãe de Rufo. No verso 15 fala de Júlia e também a irmã de Nereu. Ou seja, está falando de várias pessoas agora que ajudaram Paulo no começo do cristianismo primitivo. Então, quando a gente olha a Bíblia e presta atenção no papel das mulheres no cristianismo primitivo, a gente vê que as mulheres, elas foram muito importantes para Jesus. E não só para Jesus, mas para toda a difusão do cristianismo. Paulo, ele escreve aqui na carta aos Romanos, ele relata todas essas mulheres, tudo o que elas faziam para o cristianismo. Então agora eu quero encorajar você, mulher, hoje, no Dia das Mulheres, que Jesus apreciou muito as mulheres. Paulo teve mulheres como colegas de trabalho. E hoje as mulheres também são convidadas a trabalhar para Jesus. E os homens, o que eu posso falar para os homens? Homens, vocês também podem ter a ajuda das mulheres. Não seria tão mais fácil se vocês pudessem ter a ajuda das mulheres? Valorizem as mulheres que estão perto de você. As mulheres que podem ajudar vocês a deixar o trabalho mais leve. E é assim que a gente possa ser mais felizes e cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Tenham todos um grande Dia das Mulheres.